como você chegou onde você está, entende? Cara, eu costumo dizer que eu sou um milagre. Desde criança, eu sempre tive essa alegria, essa felicidade que as pessoas não entendem. Eu já nasci numa crise. Nasci sem braço, sem perna. Os médicos falaram que eu não ia nem viver por causa da minha doença. Mas isso nunca me parou. Hoje eu sou surfista, skatista, mergulhador, DJ, cantor, treinador internacional, primeiro piloto do mundo de rally, sem braços e pernas. Eu não tenho nada e eu faço tudo. E muita gente tem tudo, mas não tá fazendo nada. Ou melhor, tá decidindo não fazer nada. Você não tem problema. Você não tem problema. O que você tem na sua vida, meu amigo, minha amiga, são situações. Você levanta todo dia de manhã, você pisa no chão, você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém pra te dar um copo d'água quando você tá morrendo de sede. Você não precisa de ninguém pra te pôr roupa ou pra te levar no banheiro, pra fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações e você só precisa das ferramentas e estratégias certas pra resolver elas, porque nada é impossível até que alguém vá lá e faça. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O Mentor Podcast. Hoje eu tenho aqui um convidado extremamente especial, um cara que tem impactado muitas vidas e tá só começando o que tá por vir. Gostaria que vocês me ajudassem a receber nosso queridíssimo Marcos Rossi. Fala galera, e aí? Prazer, irmão, obrigado por me receber aqui. Muito bom. Uma honra. Feliz de estar aqui contigo. Irmão, eu gosto de começar já acelerando. Eu vejo que muitas pessoas que já têm um nível de sucesso, por terem esse nível de sucesso, acabam se identificando com um resultado que impede eles de darem um próximo passo. Ou seja, a pessoa não se expõe para um próximo passo. A minha pergunta é, o quão importante foi e é na sua jornada e o quanto você vê que é importante para as pessoas continuarem progredindo, se permitir se expor? Cara, eu costumo dizer que eu já nasci numa crise. Eu sou a própria crise, desde pequeno. Nasci sem braço, sem perna. Os médicos falaram que eu não ia nem viver por causa da minha doença. Mas isso nunca me parou. Hoje eu sou surfista, skatista, mergulhador, DJ, cantor, treinador internacional, primeiro piloto do mundo de rally, sem braços e pernas. Acabei de correr lá o Rally dos Sertões, que é o mais difícil da América Latina. Então, assim, eu não tenho nada e eu faço tudo. E muita gente tem tudo, mas não tá fazendo nada. Ou melhor, tá decidindo não fazer nada. Então o cara chega num nível e fala assim, tá bom, tô ganhando bem, tá tudo bem, blá lá. Só que essa galera que é acomodada, a tendência de qualquer curva é descer, cair. Então, eu vou levar para uma analogia de quando a gente aprende algo novo. Tá. Né? Quantas vezes você também direto tá ensinando a galera, você tá direto estudando, você tá sempre também, né, cercado de mentes para te ensinar. Mas quantas vezes você vai num treinamento, em algo, bom, você dá aquele pico, né? Uau, eu vou, vou dominar o mundo. Agora vai. E aí passam 3, 5 dias, um mês, cai tudo de novo. E não adiantou nada. Então, o que eu faço? Minha estratégia. Em vez de eu ficar em pico, queda, pico, até em outro treinamento, queda, outro treinamento, queda. Quando eu tô num treinamento, eu já vou pro próximo. Quando eu tô saindo de um, eu já olho, eu já fecho a agenda. O que eu vou fazer em seguida? Pra quê? Pra eu me manter nesse crescimento. Leva essa analogia pra sua vida, pro resultado que você já conseguiu. Eu já tô ganhando bem, já tô feliz. Cara, isso não se sustenta por si só. Tudo no universo tá crescendo ou tá morrendo. Tudo que você imaginar na sua cabeça tá crescendo ou morrendo. Então, se você não tá crescendo nos seus negócios, tá morrendo. Sim. Se você não tá crescendo no seu relacionamento com Deus, tá morrendo. Se você não tá crescendo no seu relacionamento íntimo com a esposo, tá morrendo. Se você não tá cuidando da sua saúde, literalmente, você tá morrendo. Então, continua crescendo.
E é muito interessante porque a gente pode pegar duas linhas, né? Seja, por exemplo, do Tony, que diz a todo momento, né? Progress equals happiness. Yes. Então, a visão de que o progresso, ele traz felicidade. Às vezes a pessoa fala assim, não, cara, mas eu tô bem. Cara, se você tá bem e você estagnar, você vai ficar mal, né? Porque não tá progredindo. É isso. Ou a gente pode olhar pra Bíblia e multiplicação de talento, velho. Yes! E a pessoa, você pode olhar agora, você que tá em casa assistindo a gente, fecha o seu olho agora, fecha o olho. E imagina um momento da sua vida onde você se sentiu extremamente grato. Extremamente grato. Um momento que parece que foi um presente de Deus na sua vida. Pensou? Se você achou esse momento, pode abrir o olho? Ok. Coloca pra gente aqui, pode botar. Aqui é chat, a galera consegue botar no chat? Consegue. Vai pro YouTube também? Vai pro YouTube. Então, bota aqui no chat. Qual foi o momento que você se lembrou? E os outros vão ler o seu momento, você vai ver o momento de todo mundo, eu vou ver também, que eu vou entrar lá depois. E eu posso apostar que todos os momentos foram momentos onde a pessoa progrediu. É o nascimento do filho, é a faculdade, é aquele emprego que queria, é o primeiro grande negócio que fechou. Verdade. Progresso. Que legal. Muito bom. Agora, olhando para a pessoa que fala, ok, quero progredir, eu vejo que muitas vezes a pessoa acaba caindo num certo nível de procrastinação. Yes. O que a gente consegue trazer para ajudar as pessoas a romperem com a possível procrastinação, obviamente partindo do pressuposto de que ela quer se movimentar? Yes. Muitas pessoas, e cara, muitas mesmo, elas são viciadas em fazer curso. Tá? E elas falam assim, bom, não, eu vou começar quando eu estiver pronto. Então só falta mais esse curso aqui. Aí aparece hoje, eu tô aqui. Cara, é legal, você tem que continuar crescendo. Você tem que continuar. Mas você tem que agir. Vamos voltar pro básico. Eu sei que você tá em casa aí, ou no seu telefone. Você sabe coisas que eu não sei. Eu sei coisas que você não sabe. E essa é a graça, irmão, da vida, né? Total. A gente veio aqui para contribuir e fazer os outros também evoluírem. E quantas vezes a pessoa vem com aquele pensamento assim de eu não vou compartilhar o que eu sei, eu não vou gravar o vídeo porque eu não tenho a câmera, porque eu não tenho esse estúdio bonito e tal, então não vou, não, quando eu tiver, aí eu vou fazer e tal. Cara, esquece. Anota isso pra sua vida. A ação engole o conhecimento todo dia no café da manhã. Todo dia. Então, cara, aprendeu? Age. Aprendeu um pouquinho? Age. Vai testando. Vai fazendo. Vai tirando aí o seu molho, o seu tempero. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E você precisa de um ritual. Né? Eu acho que pra quebrar a procrastinação é um ritual. Total. É uma coisa que, cara, todo dia você vai fazer. Você tem que treinar o seu corpo. Você tem que treinar a mudar o seu estado, a sua fisiologia, a sua energia. Cara, outro dia perguntaram pra mim qual que é o maior segredo do sucesso pra mim, numa entrevista de TV. Eu falei, cara, eu vou te responder com uma palavra: energia. Pra todas as áreas. Não é só pro seu trabalho. É pro seu trabalho, é em casa, é com Deus. Energia, e se não tem, não vai. Bota pra gente aí no chat. De 0 a 10, como é que tava a sua energia antes da gente começar esse podcast? Antes de você começar a assistir aqui, bota pra gente aqui no chat. Você já botou a outra? Já botei. Bota lá, minha energia, ela tava X. Bota um número pra gente ver. E é insano o que você vai ver nos comentários. A média, isso em qualquer lugar que eu falo, no Brasil ou no mundo, nas empresas onde eu ando, a média é 5. Caramba. A média é 5. Aí eu te pergunto, você ia querer fazer business com um grande sócio de algo que ia mudar o mundo com um cara que é 5 de energia? Não. Por quê? Porque não vai acontecer. Não vai rolar, velho. Não vai rolar porque ele vai te puxar pra baixo. Total. Né? Sim, total. Muito Você bom. gostaria de namorar com alguém que tem 5 de energia? Não. Por quê? Vai me drenar. Vai te drenar, vai ter energia. Sim. Imagina, contrataria uma babá pra cuidar do seu filho, tendo 5 de energia? Claro que não. Então por que a gente pode ter 5?
E, cara, tem gente que responde 0. Eu falei, 0 não, amigo, pelo menos 1. 0 morreu. Seu coração tá batendo, você tem 1 de energia aí. Então a gente tem que cuidar disso. Então criar uma rotina, né? Se movimentar, cuida do seu corpo, vai pra academia. Cara, eu vou pra academia. Que da hora. Eu vou pra academia, eu levanto peso. Cara, eu levanto peso brabo. Você conhece o Bertolucci, o Sérgio Bertolucci? Conheço. Cara, eu fui com ele outro dia na Ironberg, lá treinar. Eu zerei a máquina, velho. Os caras falam como. Os bombadão assim, ó, olhando. Cheguei lá, era 140 quilos na máquina. Sabe o pull down que você puxa pra baixo assim? 140 quilos, 30 repetições. Caraca. Com esse bracinho desse tamanho. Os caras ficavam... tinha 2 caras segurando a cadeira pra ela não voar, não levantar. Que da hora. Então, cara, eu vou. Da onde vem essa energia? Deus, irmão. É Deus, irmão. É fé. Bom, então, cria sua rotina, cuida do seu corpo. Uma coisa que eu faço todo dia de manhã, que me ajuda a vencer o dia, tudo que aparecer no meio do caminho, assim que eu acordo na minha rotina, eu faço uma espécie de visualização, depois das minhas orações, de agradecer a Deus pelo dia e tal. Eu fecho meu olho, eu vou deixar para você de presente, anota isso que eu tô te falando, cara, porque isso vai mudar a sua vida. E eu visualizo 3 momentos da minha vida de extrema gratidão. Eu vejo esse momento como se fosse um trailer de um filme. Cara, eu vejo o que eu tava vendo naquele dia. Eu escuto o que eu tava ouvindo naquele dia. Eu sinto o que eu tava sentindo e eu respiro como eu tava respirando naquele dia. Quem tava com você naquela hora? Bom, e eu me coloco naquele momento de extrema graça. E a gente tem muitos na vida. Sim. Se você parar pra pensar, você tem muitos. E aí, uau, vivi aquela cena. Aí eu vou pra uma segunda cena. E vivo aquela cena. E vou pra uma terceira cena. Do meu passado de extrema graça. A gente tá fazendo o que nisso? Empilhando emoções positivas. Porque no dia a dia, você acorda e já abre a porcaria do celular e só vê desgraça. Quanto tempo dura essa rotina? 10 minutos. Legal. Esse negócio. Então, 3 momentos de extrema gratidão do passado. E aí você vai pro seu futuro. Um trailer do futuro, um trailer do que vai acontecer. Mas não é, como é que eu vou fazer para chegar lá? Não, eu quero que você pense e visualize como um trailer de um filme o exato momento da realização. Cara, é o momento da conquista. É o dia do conseguir. Yes! Quem tá comigo ali? Quem tá do seu lado na comemoração? O que você tá proporcionando pra sua família, pro seu amigo, pro mundo? E eu vejo isso muito nitidamente. E acontece, cara. E acontece tudo que eu visualizo. Então, faça 3 momentos disso aí. Então, tenta ficar pelo menos, sei lá, 1 minuto e pouco, pra você ter a experiência total mesmo. Sim. Né? Você já viu que aqueles atletas, eles fazem... Total. O cara, antes de na Olimpíada, antes de pular na piscina, ele visualiza, né? Uma o cara da moto... do Phelps falando que ele assistiu, que ele se viu milhares de vezes, exatamente as braçadas, e aí ele pulou e falou assim, cara, foi idêntico. Uau. Loucura. O cara da moto eu vi também, que faz até aquele negócio de deitar assim. Né? O pessoal do basquete, da NBA, isso é antigo. É isso. Só que se você usar isso pra você, pum. Então aqui você se colocou no estado. Aí você vai cuidar do seu corpo. Beleza? Antes de ir pra academia, tem uma parada que eu gosto muito de fazer, que é o cold plunge, que é você pular na água geladaça. Ou banheira de gelo pra quem tiver. E se não tiver, tem umas bem legais. Você pode comprar na Amazon de plástico, assim, que é só pra você entrar. Pior que tem mesmo, de R$300. Né? De R$300, você entra ali, enche de gelo. Cara, não é pra você ficar o dia inteiro no gelo, relaxa. Não, 2 minutos no máximo. E sem imergir a cabeça. Até o pescoço aqui. Bom, respira fundo, mantém a respiração lenta. Por que serve isso? Ah, tá todo mundo na moda. Não, não é moda, é ciência. A água gelada, ela vai deixar todos os seus vasos, suas células, cara, naquele modo de alerta. Então ela acaba virando, ela é um anti-inflamatório, ela faz você... E principalmente lidar com o mais importante, que é o desconforto. Sim. A gente precisa estar treinado para lidar com desconforto na vida. Muito bom. Eu lido com isso todo dia da minha vida. O desconforto. Uma vez eu vi uma entrevista do Tony falando sobre, né? Banheiro de gelo,
No caso, acho que ele tava contando um lago, alguma coisa assim, que ele entrava na frente da casa dele. Na casa dele ele tem Um rio, não? quadrado. Ele tem um rio, é que ele tem duas casas, mas uma casa tem um rio, mas o do dia dele, que é lá em Miami, é calor, né? Então ele mete o gelo lá e é um quadrado assim que tem 3,5 metros de profundidade. Caraca. É que ele é grande, né? Ele tem 2 metros. E ele se joga naquele negócio. Ele falando assim... Todo dia. Todo dia. Todo dia. A hora que ele entra, por um dado segundo, vem na cabeça dele... Tony, mas por que você tá fazendo isso? Você já faz isso faz anos. Você já provou que você não precisa mais fazer isso. E é naquele momento que ele fala... Olha minha mente querendo me dominar de novo. Yes. Tipo, você não precisa mais. E essa é a visão, né? A negligência, ela é uma infecção. Ela começa nisso. Aí amanhã ele pula de novo. Aí daqui a pouco ele não faz a rotina com a esposa. E vai se alastrando na vida, né? Cara, é exatamente isso. Jamais negocie os seus valores, cara. Jamais. Que legal. Muito bom. Eu vou fazer. Ô Marcos, e me fala uma coisa. Porque hoje você tem um modelo mental muito forte, né? Eu acredito 300% que, sei lá, 90% do sucesso é modelo mental. 10% é técnica. A minha pergunta é, como você chegou onde você está, entende? Porque, ok, hoje você consegue acessar um conhecimento, pessoas que te traz essa mente, mas e lá atrás? E no começo? Como que foi isso? Você não tinha esse modelo mental quando você nasceu, quando você era criança e etc. Cara, eu costumo dizer que eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque não era nem pra eu estar aqui nessa mesa conversando com você agora, pela medicina. Mas... Deus, o médico dos médicos, Jesus Cristo, queria que eu ficasse aqui. Então, eu tô honrando isso. Eu só conheci Jesus em dezembro, hein, irmão? Então faz meses só. Uhum. Mas, o ponto é, desde criança, eu sempre tive essa alegria, essa felicidade que as pessoas não entendem. As pessoas já não entendiam. Uhum. Mas todo mundo falava, desde pequenininho, nossa, você é uma inspiração. Não sei o quê. Então, desde pequeno, você não era aquela pessoa, sei lá, meio melancólica? Não. Entendi. Claro que eu tive os meus ups and downs, né? Os altos e baixos, mas o meu pensamento era assim, peraí, eu faço as coisas que eu amo, que me deixam apaixonado pela vida, com a chama acesa aqui. Por que o povo não faz? Eu não entendia por que toda hora a pessoa ficava falando aquilo pra mim. Sim. Por que eles não fazem? Uhum. Cara, eu faço tudo isso. Você tem muito mais que eu. Se você não faz, é porque você não quer. Porque se você quiser, você faz. Se você quiser, você sobe numa prancha. Uhum. Se você quiser, você vai mergulhar lá num navio afundado. Se você quiser, você vai pilotar um carro. Cara, decisão não é condição que muda destino. Muito bom. Que legal. Se você olhar pra condição, eu não teria nenhuma. Agora, a questão das mentalidades, o meu pai foi o meu primeiro grande mentor. Acho que se eu fosse fazer uma tatuagem no meu corpo, a frase seria essa: proximidade é poder. Proximidade é poder. Como é importante você ter um mentor. Como é importante a galera que vem estudar com você para aprender a fazer mentorias de high ticket, por exemplo. Porque você sabe o caminho. Sim. Como foi importante ter o meu pai nesse processo? Meu pai morou 30 anos nos Estados Unidos. Caramba. E quando ele veio pro Brasil... Isso, você já tinha nascido? Não. Antes. Sério? 30 anos nos Estados Unidos. Caramba. Aí ele veio e eu nasci. Entendi. E ele trouxe na bagagem os livros, as fitas cassete. Existia um negócio chamado fita cassete. E ele começava a usar exercícios dentro de casa, nas nossas crises de adolescência e coisas, que ele, que era um grande estudioso da mente humana, aprendeu do mentor dele. Que legal. E agora vem a coisa mais louca. O mentor do meu pai era o Tony Robbins. Caramba. Que legal. Olha como é que Deus opera, irmão. E aí, eu me lembro de adolescente, garoto, eu tentar conversar com uma garota. E a garota virou pra mim e falou assim: sai pra lá, eu quero um garoto inteiro, não meio. Caramba, quantos anos você tinha? 14. Tá. Irmão, adolescência, você tá se descobrindo. Naquele momento eu falei: eu não vou conseguir completar alguém.
E fiquei mal. Fiquei 30 dias sem sair de casa. E aí meu pai chegou com a sabedoria dele. E você compartilhou com ele? Compartilhei o que tinha acontecido na festa e tal, não sei o quê. E ele, na sabedoria dele, não era de passar a mão, de cuidadinho, não. Eu tava em casa, jogando videogame. Eu jogo videogame, tá, gente? Mesmo sem mão, até hoje. E eu tava lá jogando e ele chegou e falou, meu filho, dá uma paradinha aí no jogo. Eu parei, adolescente, né? Fala, pai. E ele falou, as 2 palavras mais poderosas do universo são eu sou. Tudo aquilo que você diz depois de eu sou, você se torna. O que você tá falando depois de eu sou? O que você tá dizendo no seu dia a dia? Nossa. Você tá botando o quê? São coisas que vão te elevar ou vão te derrubar? Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou gordo. Ah, eu sou feio. Ah, eu sou burro. As palavras têm poder, irmão. Eu não tinha como entender tudo aquilo naquela época ainda. Mas ele falou aquilo pra mim e eu falei, legal, posso jogar? Tipo, adolescente, tô nem aí que você tá falando. E aí ele falou assim, não, vamos fazer um negócio. Ele pegou meu aparelhinho de escrever. Tá. Eu tenho um aparelhinho que eu boto no braço, botou aqui, tem uma canetinha na ponta, assim, pra baixo. Botou e falou, escreve aqui nessa folha agora 5 coisas positivas que você é. E eu quero que você que tá em casa, bota aqui no chat, comenta aqui, junto com o que você já colocou. Agora tu vai colocar lá 5 coisas positivas que você é. Mas você tem que escrever. Eu sou... E escrever o que você é. E de preferência com caneta, né? A galera às vezes escreve com tablet e tal. Escreve. Eu sou... Pum. E aí ele falou algo que chamou minha atenção. Ele falou assim, escreva coisas que você não é ainda, mas que você quer atrair pra sua vida. Tá. Eu falei, tá bom. Cara... eu só queria me livrar do meu pai. Eu falei, vou acabar logo os negócios, entregar e tal. E eu escrevi. Eu sou amor. Eu sou alegria. Eu sou bonito. Eu sou um líder. Eu sou rico. Papel, né, gente? Sou rico. Botei lá e falei, posso jogar? Ele falou, não. Vem comigo. Segui meu pai até o banheiro. Ele me pôs no tampo de um banquinho, daqueles de bem alto, assim, tipo banco de bar, assim, de frente pro espelho. E botou aquele durex colado no espelho. Apontou pra mim e falou assim, olha no seu olho e diz em voz alta, quem você é? Adolescente. Eu falei assim, eu sou amor, eu sou alegria. Ele falou, não, meu filho. Você precisa incorporar o sentido de cada palavra que você está falando. O recurso mais poderoso que Deus deixou na Terra para o homem se chama emoção humana. Em outras palavras, energia. Você não pode falar que você é amor com cara de raiva. Você não pode falar que você é alegria com cara de choro. Então, incorpora o sentido de cada uma e vai de novo. E aí ele falou a frase mágica. Você só vai descer do banquinho quando terminar o exercício. Eu não ia pular de cabeça daquela altura. Eu falei, irmão, não sei. Alguma vez alguém já falou um negócio pra você e falou assim... Você falou assim, você quer? Então toma. Já aconteceu? Gostou? Tu quer, né? Então tá bom. Aí eu fui. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou líder, eu sou rico. Quando eu terminei... Vocês estão esperando uma frase de efeito, né? Eu também tava. Ele não falou nada, mano. Quando eu acabei, ele bateu palma, me pôs no chão e foi embora. Eu falei, velho, adultos. No dia seguinte ele voltou. Meu filho, vamos pro banheiro. Durante 30 dias, irmão, ele fez eu ir todo dia, subir naquele banco, olhar no meu olho e repetir por 1 minuto as 5 coisas que eu sou. Ficar repetindo, até que isso internalizou e isso começa a fazer parte da sua identidade. Porque você só muda nessa vida se você mudar a sua identidade. Sim. Você já tentou mudar alguma coisa, aí você mudou um pouquinho e depois voltou tudo de novo? Porque não mudou a identidade. Sim. Tipo, o cara quer parar de fumar. Total. Porra, 3 dias sem fumar, 4 dias mesmo. Se o cara tá contando, velho, não é a identidade dele. Sim. Total. Tá entendendo? Então, aquilo me deu um boom. A vida seguiu. Há 18 anos eu rodo as empresas do Brasil e do mundo inteiro. Em 2017, meu pai faleceu. Meu grande mentor. Cara, imagina, pra mim. Perdi o rumo.
E foi do nada. 2018. Olha Deus agindo. Me colocou nessa família, com essa mentalidade, né, com a filosofia de vida, de energia, de tudo, com o Tony Robbins, o maior treinador do mundo. Em 2018, o Tony veio pro Brasil. Lembro. Você foi no evento dele? Não fui, mas em lembro. São Paulo. E eu não tinha ingresso, porque esgotou que nem água. Mas eu tava vivendo o quê? A minha missão. Eu tava em Recife, saindo de uma palestra corporativa, indo pro aeroporto. Meu empresário liga e fala: Marcos, a organização do Tony Robbins Brasil tá precisando de uma bateria de escola de samba para abrir para ele no palco. Já que você canta, já que você toca repique em bateria de escola de samba. Eu toquei por 20 anos em escola de samba. 20 anos. E eu era o repique que chamava, eu fazia o solo e os 300 o cara respondia. Você topa tá no palco do Tony Robbins amanhã? Irmão, amanhã é ótimo. Deus, não sei mais o que é. Cara, um dia antes, cara, o convite. Que loucura. Eu entrei no avião e, cara, eu falei, meu, tá bom. Peraí, deixa eu pensar. Vou te dar um presente, anota aí. Você quer resultado na sua vida? Você precisa entender uma equação de matemática. Preparação mais oportunidade menos, tem que jogar fora, a voz interna do medo. A vozinha que te para. A vozinha do mas e se? Sim. Cara, preparação. Eu tava preparado. Décadas tocando. Eu tenho uma palestra que eu levo nas empresas, onde do nada eu levo de surpresa a bateria escondida. É louco. Então imagina, eu tô contando a história lá, aí do nada entra um hold, alguém do time com um repique e põe no meu colo. E aí enquanto eu tô contando a minha história, os caras vão amarrando a baqueta no meu braço, fita isolante, e aí, pai, o pessoal, eu contando a história. Quando eu termino, eu falo assim, alguém aqui, quem já teve vontade de tocar um instrumento, levanta a mão. O primeiro que levantar na frente, assim, eu já falo, você, chega aí. Quando o cara sobe no palco, eu dou outro instrumento pro cara. Eu falo, hoje a gente vai fazer um solo juntos. Eu faço a primeira parte e você responde. A música que a gente vai brincar aqui é Cai Cai Balão. Lembra que a gente era criança? Então, eu faço a primeira parte, você responde. Aí eu pego o repique e faço. Você responde. Fácil. Mas os caras dão uma bugada, mas tá bom. Aí o cara faz. Aí quando o cara faz, aí eu falo, agora vamos inverter. Você faz a primeira parte hard. e eu respondo. E o cara entra em pânico e a plateia fala, calma, a plateia vai te ajudar, eles vão cantar com você. Vamos lá, gente. Aí todo mundo vai, cai, balão. E ele batendo tudo errado. Só que na hora do não cai não, em vez de eu responder, eu tenho uma bateria escondida. E a bateria e entra. Que da hora. Então eu já tinha o time montado, preparação, certo? Mas oportunidade, quando a oportunidade vem, irmão, agarra, porque ela não volta mais. Sim. O pessoal fala assim, né? Próxima vez eu vou. Quantas vezes, quando você mostra o seu curso pra galera, o pessoal fica assim, não, na próxima. No momento. Próxima vez eu vou, ou eu não tenho condições. Não existe próxima vez, cara. Sim. Só existe aqui agora. E aí, quando vem a oportunidade, agarra ela, porque ela não volta. Eu agarrei. Mas aí vem a voz do medo. Mas é o Tony. E se os caras não aparecerem? Eu tinha que decorar uma música que eu não cantava, cara. Meu pai, o Tony gosta de uma música que chama Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil, brasileiro. A letra dessa música tem 1,5 km. Não repete nada, irmão. É tudo diferente. Não tem nem refrãozinho. Não é que é refrão e nada. Tive que decorar o negócio, cara. E como é que você lida com medo? Vai de encontro ao seu medo. Vai de encontro. Como? Pequenas ações diárias. No meu caso, segundos. E o cara virou e falou, você tem que me dar a resposta agora. O que eu fiz? Conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá, desliguei. Fui pro evento, toquei, cantei. Tinha 11 mil pessoas naquela plateia. Quando eu terminei, eu conheci o gigante no backstage. Ele ficou doido comigo. E aí ele ajoelhou na minha frente. Eu falei, levanta, pelo amor de Deus. Ele botou a mão assim no meu peito e falou, todos nós somos iguais. A sua missão é muito linda e você vai ajudar muita gente nesse mundo. Quero te dar um presente. Eu quero que você vá com o meu convidado pessoal no Encontro com Destino. Um treinamento dele em Miami custa 60 mil reais pra você pisar.
Hashtag cair da cadeira. Fui pro encontro com o destino. Chegou lá, ele me chamou pra falar. Eu falei. E foi emocionante, eu chorei, ele chorou, todo mundo chorou, foi um negócio doido. Aquele momento, música subiu. Sim. E ele apontou pra mim do palco e falou: eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude as pessoas no Brasil. Que legal. E aí ele me deu todos os programas dele. Eu tô falando de mais de $1 milhão, 6 milhões de reais, se a gente for botar na nossa moedinha hoje, em treinamentos. E hoje eu sou o único brasileiro escolhido por ele pra levar isso para as empresas no Brasil. Que incrível, irmão. Doideira. Que incrível. E é muito... Se não é Deus, irmão, não sei o que é. E, mesmo assim, eu ainda não conhecia Jesus. Olha só. Imagina o que vai acontecer agora que eu tô andando com ele. É isso. Irmão, e é muito interessante porque... Vamos lá. Pegando onde você falou sobre controlar o Estado. Eu sou bem prático, bem direto, né? Então, assim, eu sei que tem gente que ouve e fala, esses negócios de visualização, esses negócios de coach, esses negócios... Cara, só que todas as pessoas que eu conheço que tem muito resultado, porra, eu já trouxe aqui o Flávio Augusto, o Alfredo Soares, vários grandes nomes. Cara, cada um dentro do seu formato, vamos colocar assim, mas todos eles fazem exercícios de visualização, exercício de ter clareza de futuro. Aí tem o fracassado que ouve e fala assim, não, eu não vou fazer isso, eu não tenho tempo pra fazer isso. I'm a loser, baby. Pelo amor de Deus, Why don't you kill me? É loucura, assim, cara. Tá exposto à sua frente o que as maiores mentes do mundo fazem pra modelar energia, pra conseguir atingir os objetivos. Cara, para de ter esse orgulho, né? Esse bloqueio, esse ego te travando, porque no fim é isso. Uma coisa que eu vejo, que pra mim é muito claro, é que sempre terão pessoas em condições muito piores do que você, com muito mais resultado, e sempre vai ter pessoas com muito mais condição e que no fim gera muito menos frutos, né? E, cara, é o que você falou, a vida ela passa tão rápido, é um estalar de dedos. Então, às vezes as pessoas elas deixam de abraçar uma oportunidade pelo medo do que vai acontecer, do que não vai. E tá tudo bem sentir medo, cara. Exato. Todo mundo tem medo. A questão é, e aí? Lide com ele. É isso. Lide Muito com bom. ele. E, cara, é real. Muda o seu estado. Como é que esse negócio de mudar o meu estado? Cara, vai dar uma volta. Mexe o seu... Do que é composto o seu estado? Só pra você entender. São 3 coisas. Primeiro, fisiologia é a sua parte física. Exatamente o seu corpo. Como que é a sua postura? Você anda aí de cabeça erguida ou você anda cabecinha baixa? Ainda mais com o celular. Pra trás ou ombro caído? Você tem uma postura, ou você tem uma voz firme ou uma voz baixinha, rasa? Tudo isso é padrão, cara. Pode analisar depressivo, é tudo igual. Muda primeiro a sua fisiologia. Segundo, muda o seu foco, os seus pensamentos. Tudo que você pensa, você sente. Então, você, eu tô me sentindo esses dias tão mal, eu tô me sentindo caído. Por quê? Aí você põe mais o foco lá. Porque você tá pensando em Aca. Você pensa em Aca, velho. Vai vir sentimento em Aca. Então, fisiologia, foco e, por último, a linguagem que você usa. Acabamos de falar aqui que meu pai fez comigo e tudo. E a linguagem. Sua linguagem tem poder. A linguagem tem poder. E ó, uma frase que, cara, bugou minha mente quando eu ouvi pela primeira vez é: a sua linguagem determina a sua crença. A sua linguagem determina a sua crença. O que você fala é a sua crença. É uma representação da sua crença. É? Tá. Então, se você quer mudar a sua crença, o que você tem que fazer? Primeiro, mudar a sua linguagem. Yes. E se você quer mudar o seu estado como um todo, o seu estado emocional, sua energia, a primeira coisa que tem que mudar é a sua fisiologia. Fisiologia sempre primeiro. Pô, tive um problema, uma briga com a mulher, com não sei o que, com o chefe. Muda a primeira fisiologia. Vai correr, vai pular, vai ouvir uma música. Vai andar, vai que você tem mais perna que eu. Cara, se vira, vai. Muito bom, que legal. E aí, Marcos, quando você olha para depois que você começou a romper novos níveis de resultado e até pegando toda essa bagagem, né, de palestras que você faz, o que você diria que são os principais
limitantes ou as principais coisas que você observa que as pessoas se deparam e que mais faz com que elas tenham níveis menores de conquista e de felicidade? Yes. O que você diria que são essas principais coisas e quais são as possíveis soluções? Imagino que várias a gente já falou, que seria a questão da energia, mas tem algo mais que você traria? Tem algumas coisas, cara. Primeiramente, a questão da mudança. Tá. Cara, anota isso pra sua vida. Nada... O pessoal vai falar que eu sou cruel, tá? Mas não. Nada é pra sempre. E tudo muda o tempo inteiro. Nada é pra sempre, irmão. E tudo muda o tempo todo. Sim. Tudo muda o tempo todo. Então, se você tem aquela ideologia, como o cara que já tô com o resultado, vou ficar por aqui. Nada é pra sempre. Tudo muda o tempo todo. Sabendo que nada é pra sempre e que tudo muda o tempo todo, a maioria das pessoas não tá pronta pra mudança. Não tá preparada para os reveses que a vida traz. E ela traz. E ela traz. Então, ponto 1. Do que eu resolvo nas empresas por aí. Mudança. Como a empresa foi comprada, fundiu com outro, quem mudou e agora? Não, mas a gente fazia, sempre foi feito assim. Sabe, cara, mudança. Mas com um olhar de esperança. Sim. De novo, concentração, seu foco. Mudança. Então as pessoas não estão preparadas. Ser humano não está pronto para mudança. Sim. Isso é treinável, ok? Legal. Eu também passei por isso. Eu tive uma mudança brutal na minha vida com 15 anos de idade. Lembra da profecia dos médicos que eu não ia durar muito, Quase que virou realidade, porque eu tinha uma doença de coluna, uma escoliose, que fica um S assim, entortava 10 graus por mês, irmão. Caramba. Fomos no médico, ele falou, se não operar, vai a óbito, porque vai perfurar algum órgão vital. Beleza, vamos fazer a cirurgia. Aí ele fala, não, tem uma coisa. Se vocês fizerem a cirurgia, tem só 10% de chance de dar certo. Caramba. Ou seja, 90% de chance de óbito. Que loucura. Uau. 10% é melhor que nada. Mais uma vez, olha Deus na minha vida. Tô aqui batendo papo com você. Mas o que aconteceu depois da cirurgia? Quando eu acordei, eu tentei me mexer. Eu não consegui. Porque da cintura para cima, eles colocaram uma barra na minha coluna que vai dos ombros até a linha da cintura. Entendi. Então é uma haste de aço cirúrgico amarrada à coluna para não entortar mais. Só que o que aconteceu com isso? Da cintura para cima eu não dobro mais. Entendi. Eu perdi o movimento total de tronco. Então, o que era essencial para fazer tudo que eu fazia ainda quando criança e adolescente, me movimentar e tudo? Eu descia do sofá, eu rolava pelo chão, eu fazia tudo. Tinha umas muletinhas que eu jogava até futebol, cara. Entrava na praia, eu ia no mar com a água aqui no pescoço, mó adrenalina. Tudo bem que pra você tá no joelho, mas eu tava no fundo, Enfim, eu não podia fazer mais nada. Uma mudança. Veio e me pôs numa cama. E eu podia ter ficado nessa cama. Até hoje. Minha família tinha condições, mas eu decidi mudar a minha vida. E se você quer mudar a sua vida, anota essa. Muda o significado que você dá para as coisas e a sua vida muda. Muda o significado que você dá para o que acontece na sua vida e a sua vida muda. Foi o que eu fiz. Que significado você deu num momento tão doloroso? Falei, peraí. Eu sempre fiz o que me deixava apaixonado pela vida desde moleque. Deve existir outras coisas que dá pra fazer agora, que me coloquem nesse estado de novo. Legal. E aí começaram a vir meus hobbies. Surfista, skatista, mergulho, tal, não sei o que, piloto de rally, tudo depois da cirurgia. Então esse é o primeiro ponto do que eu resolvo com a galera, a questão de mudança dentro das empresas. A segunda questão é a reclamação. Cara, pensa num povo que reclama de tudo. Pensa num padrão que é comum, mesmo no Brasil ou nas empresas nos Estados Unidos. Até nas casas, né? O povo reclama demais. Sim. Demais. E aí eu chego e falo assim, o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que a gente tem que parar de reclamar, velho.
Para de reclamar, porque isso só traz, lembra do que você pensa, você sente, lá. Só te traz mais nhaca. Reclamar é clamar mais nhaca pra sua vida. De novo. não resolve. E aí, eu vou falar um negócio, eu vou falar pra você também. Talvez você não vai gostar de ouvir. Mas eu vou falar assim mesmo, porque ele deixou. Você não tem problema. Você não tem problema. O que você tem na sua vida, meu amigo, minha amiga, são situações. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você pisa no chão. Você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém pra te dar um copo d'água quando você tá morrendo de sede. Você não precisa de ninguém pra te pôr roupa. Ou pra te levar no banheiro, pra fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida não é problema. São situações. E você só precisa das ferramentas e estratégias certas pra resolver elas. Porque nada é impossível. Até que alguém vá lá e faça. Muito bom. Hashtag falei. Eu tenho um desafio. Posso deixar um desafio pra galera? Pode. O negócio é o seguinte. Você vai se comprometer com a gente aqui e com você, que de hoje até os próximos 5 dias, 5 dias só, não é 5 anos, nem 5 semanas, 5 dias você não vai reclamar. Você não vai reclamar. E ó, pensar também não vale, hein? Se você começar a pensar, você fala, peraí, tô no desafio do Marcos Rossi no podcast. Fechou? E aí você vai entrar lá no meu Instagram, que é o meu nome, Marcos Rossi Real. Então, Marcos Rossi, igual o Reginaldo Rossi, o padre Marcelo Rossi, Marcos Rossi Real, porque não é o fake. E você vai me mandar uma mensagem no direct. Eu mesmo que respondo, às vezes demora um pouco, porque é muito botão para pouco dedo, mas eu respondo todo mundo. E me fala como é que foi os 5 dias. E você vai ver, cara, começa a atrair dinheiro, pessoas, coincidências que não existem. Simplesmente porque você virou uma chave, é tipo rádio. Sim. Sintonizou diferente, né? bum. E aí você vai experimentar o que eu chamo de viver no estado de graça. Pelas pequenas coisas. Que legal. Irmão, e aí até pegando um pouco desse gancho, né? O quanto que foi e você acredita que é importante as pessoas olharem para os ambientes e pessoas que elas se conectam para conseguir manter essa frequência. Cara, lembra da tatuagem? Proximidade é poder. Cara, eu aprendi isso com Paulo Vieira e acho que é uma das verdades mais brutais. O ecossistema, ele sempre vence, cara. Sempre, não é de vez em quando. Toda vez ele vai vencer. Sim. Para de andar com Zé Mané. Para de andar com quem só te joga pra baixo. Com quem não vai agregar nada pra sua vida. Pô, mas peraí, você tá falando da minha família que me joga pra baixo e tal. Calma, esses aí não dá. Então você filtra, tá? Então liga o modo filtro, escuta. Porque na verdade, a nossa família, né? As pessoas que a gente mais ama, às vezes a gente fica esperando aquele tapinha no ombro, aquele apoio. E eu vou falar um negócio, irmão. Talvez esse apoio nunca venha. Só que Deus, quando Ele te dá uma visão de negócio, essa visão é sua. Não é a visão do seu marido, da sua mulher, do filho, da filha. É sua. Então pega essa visão e vai. Agora, fora essas pessoas que fazem isso porque elas te amam e é o cérebro delas de 1 milhão de anos tentando proteger você. Filtra com quem você tá andando. Não é pra brigar com ninguém. Não, mas cara, vai. Putz, hoje não dá. Não vai dar. Tempo de associação. Né? Exatamente. Escolha com sabedoria, porque é valiosíssimo. O tempo é uma das coisas mais valiosas que você tem. E eu vou te falar, se você anda com 5 idiotas, você vai ser o 6º. É real. Agora, se você anda com 5 caras bem-sucedidos, você vai ser o 6º. Não tem como dar errado. Sabe eles fizeram estudos em Harvard, mapearam uma cidade por mais de 20 anos. E eles começaram a entender, colocando essas 6 pessoas, foram 6 pessoas no estudo. E bizarro esse negócio quando eu vi, cara. Uma pessoa era obesa.
E esse nem era o amigo do amigo do amigo do amigo. Uhum. Obeso. Nem associação direta, Não. né? Chegou no cara aqui. Que loucura, né? Muito legal. Nada contra os gordinhos, tá? Mas bora pra academia. Ô Marcos, e eu sei que você traz como estrategista, né? E uma das coisas é de felicidade. O que é felicidade e existe buscar felicidade? É um estado? O que você consegue... É um estado que você se coloca. Felicidade, ela não é algo que você vai pegar em outra coisa. Cara, eu sou, tem a ver com a sua identidade. Eu sou feliz independente do que aconteça na minha vida. Então não tem que estar indo tudo 100%. Não, claro que não. É louco isso, porque é você decidir, anota isso, decidir viver num estado de graça independente do que aconteça. Cara, tá ruim? Agradece. Tá bom? Agradece. Eu tenho vivido isso, cara. Assim, eu morei 4 anos em Natal. Uhum. Né? Eu tô há 4 dias aqui em Alphaville. Só caixa e tal. Pra você ter uma Ainda bem ideia. que eu tô aqui com você antes de estar muito concorrido, né? Antes da galera saber. Cara, e depois desse podcast vai geral me chamar. O negócio é o seguinte. Eu tô vivendo, eu vinha debaixo de um chamado. Sabe? Tipo, Deus mandou, obedeço e vou. E, cara, começa a vir provação de tudo que é canto. Eu tava... No dia que eu cheguei, e no dia seguinte, eu já tava num treinamento, o dia inteiro. Uhum. E eu tava com o carro alugado, ok? Porque meu carro tava vindo de cegonha, Tá. lá de Natal. No último dia desse carro, era o dia de devolver o carro, teoricamente. Na hora que eu tô saindo de casa pra ir pra esse treinamento, o carro pifou e acendeu uma luz assim, não sei o que, do freio, sem chance. Morreu, não anda. Não acredito. Carro alugado. Aí eles mandam um guincho. E eu vou de Uber pro treinamento. E era o dia de devolver o carro. Ok? Tô lá no treinamento e tal, não sei o que, não sei o que. Meu filho caçula me liga de 17. Pai. Ele tá aqui também? Tá também. Pai, o cara foi botar um prego aqui de um quadro na sala. Furou o cano. Estourou um cano. Filho. E tá jorrando água aqui na sala. E o chão é de sinteco que não pode molhar. Meu Deus Cristo. Aonde fica o registro? Como é que eu vou saber? Acabei de mudar, nem cheguei. Meu filho, putz, liga, resolve, não sei o que, lá. Depois eu descobri que tinha tipo 5 caixas d'água na minha casa. Eu nem sabia que existia uma casa com 5 caixas d'água. Aí eu, beleza. Segue tudo no mesmo dia, cara. Aí, à noite, no final do treinamento, porque eles já tinham levado o carro embora, certo? Uhum. Entra a área de segurança da seguradora lá, da locadora de carro. Ei, era pra você ter devolvido o carro hoje. Eu falei, mas como é que eu vou devolver se o carro não liga? Chamaram o guincho e levaram embora. Não, você tem que vir até o aeroporto de Guarulhos aqui pra dar baixa no negócio. Falei, vou a pé. Aliás, eu vou de cadeira de rodas, inclusive. Cara, uma coisa vai vindo. Aí minha esposa já tava, né, aquela coisa. Eu falei, amor, agradece. A gente tem uma casa nova. A gente tem um carro que tá chegando de cegonha. A gente tem um carro alugado que só quebrou no último dia. E na porta de casa, não foi numa estrada, não foi... E pra fechar o negócio todo, eu tenho uma cadeira de rodas. Essa cadeira que eu uso aqui, ela pesa 10 quilos. Ela é pequenininha. Caramba. Cabe em qualquer carro, mas ela é perigosa. Tá. Pra se eu quiser ir na rua, uma ladeira. Entendi. Então eu tenho uma cadeira que só fica em casa pra andar no condomínio, que ela pesa 120 quilos. Tá. Ok? É um tratorzão. Mas é bem confortável, tem suspensões e tal. E aí, irmão, a última foi essa. A roda de trás dela tem parafuso igual de roda de carro. Tá? Sei. De repente, meu filho fala pra mim, assim, quando eu chego em casa, fala, pai, a roda da sua cadeira tá solta. Eu falei, solta? Não tem como tá solta. Sabe quando fica assim, ó? Uhum. Aí, só que já tava assim, ó. E se a roda cair, o que acontece? Cabeça no asfalto. Nossa. Tinha 3 parafusos desaparecidos. Tava preso por um. Que loucura. Tudo no mesmo dia. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você
pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. E é muito doido, porque muitas pessoas... é muito sobre como você interpreta o que acontece. O cara olha e fala assim, ai, meu Deus, ó céus, tomei a decisão errada, é porque não era pra ser, é porque não sei o quê. Olha como você tá sendo guiado, olha como você tá sendo protegido. É muito louco, né? É muito louco. E o significado que você dá que muda tudo, cara. Sim, total. E eu falei, não, meu filho, tá tranquilo. Pô, obrigado, peraí, me tira daqui! Tiraram, botaram na outra, tal, deixaram de canto. Até a gente resolver, não, calma. ChatGPT, ligamos. É legal, já viu que dá pra ligar agora com vídeo? Não. Cara, você liga o vídeo e mostra que tá. Você liga no GPT, tem um botãozinho lá que é microfone pra falar e tem um que é com vídeo. Aí ele vê tudo que você tá. Se você ligar agora aqui e falar onde eu tô, ele vai falar, você tá no estúdio. Eu já ouvi falar. Aí eu botei na cadeira, falei, ó, o que é isso aqui? Essa roda, o que é o parafuso que eu preciso comprar? E não sei o quê. Aí ele falou tudo. Você precisa de um parafuso Allen de chave loucura, 10, não sei o quê, tantos centímetros, não sei o que lá. Pronto, caso de material de construção, pum, 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 pum. Que loucura. Que legal. Tudo é a maneira como a gente encara. Sim, total. E tudo que eu ensino, cara, eu tenho que viver pra ensinar. Porque tem muita gente hoje em dia que tá ensinando. O cara tá ensinando como ser rico, o cara deve até o... né? O cara ensina de relacionamento e o cara é solteiro. Sim. É verdade, não é isso mesmo. É loucura. É loucura. Ô Marcos, e pegando toda essa jornada que você teve, agora eu quero entender assim, eu acredito, e eu até vi uma parte ali, né, que você comenta, que não é sobre o como, é sobre o porquê. Yes. Né? Eu fui no podcast do Caio. Isso. Como você fez? Não, falei, não é como, amigão, muda o nome desse podcast aqui. Porque ele falou, calma aí, por quê? Falei, pode mudar esse nome, porque como... É isso, mas eu acredito muito nisso, né? Porque, cara, tem gente que tinha... aquilo que a gente tava falando, que tem várias possibilidades de como e não faz. E tem o cara que não faz ideia do como, mas ele dá um jeito, né? Mas sabe por quê? Cientificamente explicando essa parada, é que quando o seu cérebro, quando você tem um sonho, uma meta, algo que você quer fazer, a primeira coisa que você pensa quando você bota um plano no papel novo é como eu vou fazer para chegar lá. E o que acontece? O nosso cérebro, sei lá quantos bilhões de anos, ele foi feito unicamente para proteger a gente, fazer a gente economizar energia. E se você tá perguntando como, você nunca fez. Ele nunca fez. O seu cérebro não sabe o caminho. E ele vai fazer de tudo pra você desencanar e desistir, velho. Sim. Então, anota isso. Ao invés de você falar como, a pergunta que você tem que fazer é por quê? Por quê que eu tô totalmente comprometido a realizar essa meta nos próximos 12 meses? Cara, quem tem um porquê forte aparece um monte de como. O meu porquê era muito forte. E o tanto de como que apareceu. Cara, você acha que virar o primeiro piloto do mundo sem perna e braço de rally que doido. Foi tranquilo? Não vou nem tão longe. Dirigir no Brasil, você sabe que não existia adaptação para alguém sem perna e braço. Eu fui nas grandes marcas que adaptam. Desculpa, mas não dá. Você tem que ter pelo menos uma coisa, ou um braço, ou uma perna. Mas no seu caso, não dá. Aí eu voltei para Natal, onde eu morava, e fui numa loja que adapta carro. O cara falou para mim, não existe, mas vamos fazer junto? Eu falei, yes! Eu sempre uso os recursos disponíveis à minha volta. Sim. Para de ficar olhando para o que tá faltando e usa o que você tem do seu lado. E foi o que a gente fez. Então o movimento que eu podia fazer, não, eu tenho uma ideia, bota uma alavanca aqui, não sei o que, pum, fizemos. Adaptamos o carro. E aí você vai para onde? Para autoescola. Imagina você, irmão, de autoescola. Eu falo, oi, tudo bem? Quero aprender a dirigir. Os caras bugavam. Não vai dar. Não vai dar, não tem como. Não. Não deu certo. Anota aí, muda a estratégia. Mudei. Eu já tava com o carro adaptado, não tava? Fui dirigindo pra outra autoescola. Parei na porta, chamei o dono, falei, oi, tudo bem? Eu quero legalizar. Boa. Aí o cara já olhou, mudou. O cara olhou e falou,
Ficou uns 10 segundos com o olhão assim. Aí ele falou, dá pra fazer. Vamos fazer no seu carro as aulas. Pum. Fiz as Que aulas. legal. Próximo passo, Detran. O Detran queria tanto me dar carta, irmão. Você não tem noção, não. Cheguei lá no dia da prova. Você lembra que quando você fez a prova e tinha um cara lá pra te julgar dentro do seu carro, né? Aham. No meu tinha 4. 4. Sério? 3 médicos e um perito. Quando os caras entraram no carro, tava aquela nuvem assim, ó. Aí eu falei, bom dia, senhores! Tá todo mundo de fralda. Os caras estavam com medo de entrar no carro sem um cara sem perna e braço, não sei por quê. Aí os caras entraram assim. Falei, vambora. Fizemos o percurso, a baliza. Fiz de primeira, puf, tava com a carta. Aí a primeira coisa que você quer fazer? Viajar, né? Eu vou pra praia. Só que eu já morava na praia. Uhum. Peguei o carro, saí de Natal e fui até São Paulo dirigindo. Nossa. Saiu no Fantástico, foi um negócio doido. Fui pilotando até São Paulo, sem revezar. Fui, doido. pum. E aí eu gostei desse negócio de velocidade, cara. Vem! Tal, e começou a chegar um monte de multa. Aí eu falei, putz, é melhor fazer o negócio do jeito certo. Quero ser piloto. Aí eu conheci um casal lá em Natal, o Amarelinho, chama Amarelinho mesmo, Amarelinho Preparações. O cara prepara carros UTV, Uhum. de rally e tudo, pro Brasil inteiro. E aí, um dia eu fui lá, fui passear no banco do, né, passageiro. Sim. Cara, quando eu sentei naquele carro, eu visualizei, velho. Eu agradeci o passeio, eu falei, cara, mas o próximo rolê eu quero estar nesse banco aí. E você do meu lado. Dá pra fazer? Ele falou, bora. Pegamos a adaptação. Transpomos pro carro de corrida numa versão menor, porque o cockpit é bem menor. Aham. Bom. Treino, eu já tava correndo, aí ele conseguiu com o Rally dos Sertões e fui. Que legal. Foi a experiência mais louca. Então, quantas vezes a galera desiste muito antes? Total. E aí é um outro ponto que eu bato muito e deixo nas empresas isso, né? Que quantas vezes você não pede ajuda? Uhum. Você tá demorando muito tempo Total. pra chegar onde você quer porque você não pede ajuda. Porque você não gruda em quem já sabe, quem já tem a estratégia, você quer fazer na força do braço. Arrogância, né? Orgulho. Yes. O orgulho é o problema de todos os nossos problemas da humanidade. É o orgulho o centro dele. É Todo o verdade. seu problema, tudo que você tem de situação aí na sua vida, o orgulho é a culpa disso. Todos mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Cara, eu recebo diariamente, mensagem de suicidas, de pessoas que vão tirar a própria vida, pessoas que estão em desespero. E tem um case de uma pessoa que, cara, chegou pedindo ajuda por conta do vício em drogas, e que não sabia mais o que fazer, não sei o que, tirar a vida, não sei o que fazer. Calma. Pum. Falei com ele, conversei, fiz o que tinha que fazer. E falei, eu não prometo nada, mas eu vou conversar com algumas pessoas. Aí tem um grande amigo meu, o Sandro Barros, ele é treinador dessas pessoas que têm problemas com vício em drogas, e muitos famosos e tal, ele tirou a galera disso daí. Eu liguei pro cara, falei, irmão, tem uma pessoa aqui, tal, eu não entendo nada desse ramo, assim, de clínica, de tal, vamos arrumar. Conseguimos pro cara uma clínica, uma vaga, pá, e aí o cara mandou mensagem, falou, então, sabe o que é? É que eu vi essa clínica, né, vão moradores de rua, vão cracudos e tal, então eu prefiro morrer em casa. Que doideira. Falei, irmão, o cara quer escolher. Loucura. Tem um morador de rua, tem um milionário, tem N coisas. Sim. Mas o cara vira e fala, não, eu prefiro ficar aqui mesmo, porque eu não vou andar com cracudo. Eu falei, irmão, primeira coisa, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E o viciado na cocaína não é diferente do viciado do crack. Você não tem diferença nenhuma dos caras que estão lá. Ah, mas os caras que estão lá matam. É mesmo? E a cocaína não mata? Orgulho, irmão. Sim. Orgulho. E você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Sim. Você vai até um ponto depois. Senão você leva essas responsas pra você. Total. É interessante porque no fim, às vezes a pessoa tá ouvindo e fala assim, não, mas orgulho... Às vezes a pessoa acha que orgulho é algo de alguém que é
bem-sucedido, mas a vitimização é uma forma de orgulho. Cara, o Paulo Vieira, procura o Paulo Vieira lá. Paulo Vieira, ele ensina. Você já trouxe ele aqui? Não, ainda Cara, não. traz ele aqui. Vou trazer. Ele fala que tem 28 formas de manifestação do orgulho. É. Essa é só uma delas. Sabe uma que eu fiquei chocado, que é orgulho também? Ingenuidade. Sabia que ser ingênuo é orgulho? Pô, eu não sabia. É orgulho, irmão. É orgulho. Loucura. Ô, Rossi, e pegando agora, cara, algo que você trouxe, né, que tá vivendo, e não 100%, mas alguns dos convidados que eu sinto, eu acabo trazendo um pouco da visão, da experiência, e eu sei que muitas pessoas que nos ouvem, cara, assim, eu acho que pela forma que a gente conduz, eu trago muito de família e tal, Yes. eu acho que todo mundo que tá ouvindo é bem intencionado. Mas eu sei que tem muita gente morna. Tem muita gente que nos ouve, que tá aqui para ter acesso ao conteúdo e ganhar mais dinheiro, que é louvável, maravilhoso, acho incrível, né? Acho que o dinheiro é um potencializador de caráter, mas nós temos muitas pessoas, muitos multiplicadores. Eu acredito, por exemplo, que a mentoria é uma forma de impacto muito grande, né? Eu falo que tem 2 pontos bíblicos aqui. O primeiro é de multiplicação de talentos, porque você compartilhar o seu know-how é você literalmente estar multiplicando os seus talentos. E o segundo ponto é que você precisa ter a filosofia da parábola do semeador, que você vai semear boas sementes e algumas vão cair em solo rochoso e não tem o que você fazer. Você só tem que continuar semeando boas sementes. Mas por mais que eu traga isso, eu queria que a gente fosse um pouco para esse lado, porque eu sei que tem muitas pessoas que nos ouvem que poderiam fazer ainda mais diferença, ter ainda mais energia, ter ainda mais vontade de viver, de compartilhar e de crescer, se entendessem a missão que Deus nos deu. Yes. E eu quero te ouvir sobre isso, eu quero te ouvir sobre a sua experiência com Jesus no fim do ano passado, eu quero que você traga um pouco do que você está vivendo, principalmente nesse viés de contribuir com a pessoa que nos ouve, que tem espiritualidade, mas que não dedica tempo algum a isso, ou muito pouco. Yes. Vamos lá. Primeiramente, anota essa frase para sua vida, tá? A missão é sempre maior que a dor. A missão é sempre maior que a dor. Isso já é um ponto para você começar a entender. Porque muitas vezes não começa, a pessoa não compartilha ou não cai de cabeça nisso porque tem uma dor. Tá, Então ela tá tão olhando para a dor que ela esquece da missão. tá. Só para você entender uma coisa aqui, antes de eu entrar profundamente nisso, eu convivo com dores físicas desde daquele dia daquela cirurgia até hoje. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu me deito. Dores físicas de ficar sentado na cadeira. Uhum. Porque eu estiquei, né? Então, de 0 a 10. 0 a 10 agora com você, eu tô com 8,5 de dor. Caramba. Mas você nunca me vê sem um sorriso no rosto, cara. Porque dor tem pra todo canto. Agora, sofrer é opção sua. Sofrer é opção sua. Então, a missão é maior que a dor. Então, eu boto um sorriso no rosto. Eu mudo a minha fisiologia. Eu tô com dor, eu vou com dor mesmo. Tá? Então, primeiro ponto. Eu nunca fui... Não é, como eu posso dizer? Eu cresci num lar onde assim, minha família não era muito de igreja, nem nada disso. Meu tio era o arcebispo de Niterói, Caramba. católico. Uhum. Depois passou o tempo, tal, não sei o quê. Eu fui batizado na igreja dos Mormons. E, cara, mas eu só fazia bobeira. Tipo assim, não era... Era aquele que fala que é, mas não vive. Uhum. Uhum. E em novembro agora. De 24. Eu tava vivendo o maior deserto da minha vida. Maior deserto da minha vida. Caramba. Eu tinha saído de um divórcio de 10 anos, onde eu fiz escolhas erradas, mesmo a questão da empresa, ou de acertos e coisa e tal, e literalmente eu quebrei. A gente tá falando de novembro. Mas eu não tinha deixado de servir. Eu tava num evento com o Tony em Nova York, servindo. E lá eu conheço um aluno chamado André.
E esse aluno, eu tinha acabado de conhecer, tô lá, o cara vira pra mim do nada e fala assim, ei, quando que você vai pra Orlando? A gente tava em Nova York. Eu falei, cara, tem um evento em dezembro, o Date with Destiny, Encontro com Destino, que é em dezembro, que é uma maratona, são 6 dias, em 13, 14, 15 horas por dia. Então eu morro no final. Imagina com a dor, né? Como que potencializa aquilo. Mas no final eu vou descansar. E aí eu vou pros parques e eu vou pra Orlando lá. Aí ele vira pra mim e fala, olha, Deus manda te dizer que se você for pra Orlando, você tem que ficar na minha casa. Eu falei, hein? Nem conheci. Ah, peraí que eu vou ali e já volto. E eu saí. Aí eu fui falar com a minha esposa, que ainda nem era minha esposa. Tá. A gente morava junto. E eu falei, amor, tá vendo aquele cara ali? Ele falou que Deus falou com ele. E falou que se a gente for por Orlando, tem que ficar na casa dele. E minha esposa, ela é a pessoa mais cheia de regra que você pode imaginar. Ela tem um autismo leve. Mas então ela... Cenários, aquela coisa toda metódica e tal. E aí ela falou... Ela não fica na casa de ninguém que ela não conhece, imagina. E ela vira e fala assim... Amor, eu não sei, mas eu sinto que a gente tem que ir. Eu falei... What the fuck? Exatamente. Foi o que eu falei. Eu falei... tá bom. Troca a cena. Chega dezembro, depois do Date with Destiny, eu vou pra Orlando. Quando eu tô indo pra casa do André, ele mandou o endereço no GPS, era umas 7 horas da noite, a gente tava chegando, né? 4 horas de carro. E aí ele fala, amigo, como já são 7 horas, eu quero que você vá pra esse endereço aqui. Nós temos um jantar. Eu fui. E era na casa do Paulo Vieira. Aí eu fui pra casa do Paulo Vieira. Chegou lá, tinha umas 20 pessoas, mais ou menos. E tipo, eu sou um cara que desde moleque, eu olho padrões. Tá. A gente tem padrão pra tudo. Uhum. Você tem padrão de como você acorda, de como você cuida do corpo, de como você não cuida do seu corpo, como você gasta seu dinheiro, como você come, tudo é padrão que você repete. E tem padrões que dão certo e tem padrões que a gente já sabe onde vai terminar. Uhum. Né? Sabe quando você olha e fala, já sei onde vai dar isso aí? Uhum. Você já leu padrões. E aí eu entro na casa dele, tinha umas 20 pessoas naquela sala e eu vejo todo mundo ali era família, todo mundo ali era bem sucedido e todo mundo ali era cristão. E eu falei, interessante. Ele fala isso, né? Interessante. Fala mais! É. Aí eu falei, bom, legal. E fiquei com o radar ligado. E aí o Paulo vem e me apresenta um profeta. Esse aqui é o fulano de tal, profeta. Eu falei, profeta? Como é que alguém fala que é profeta? Né? Aí eu, legal. Aí o cara vira pra mim e fala, Deus manda te dizer que você tem que terminar suas sociedades. Aí eu falei, você falou no singular ou no plural? Sociedade ou sociedades? Ele falou no plural. E eu tinha exatamente 2 sócios que estavam dando trabalho. Caramba. E eu falei, uau. E o Paulo não sabia. Tipo, ninguém sabia. Sim. Eu falei, uau. Aí ele vira e fala, e tem mais. Deus manda te dizer que sua geografia vai mudar. Sua geografia vai mudar e é aqui. Eu falei, aqui aonde? Aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Aí na minha cabeça, todo mundo mora aqui, os caras têm casa aqui, estamos na casa do Paulo aqui, o profeta mora aqui, todo mundo mora aqui. Fácil ele falar que é aqui. Fiquei com isso guardado. Segue o jogo. Última cena antes de ir embora daquela sala. Uma oração ali, todo mundo orando. Eu de olho fechado. E o profeta lá vira e fala, tem uma mulher aqui dentro que tá ardendo no coração dela, que ela quer entregar a vida dela para Jesus Cristo. Se é você essa mulher, dá um passo para frente, que eu quero orar por você. Quando eu vou de curioso, irmão, sabe que você faz assim só pelo entretenimento para ver o que tá acontecendo? Pau, era a minha mulher que tava lá na frente. Falei, que? Cara, a família dela, cada um era dar um bando, outro não sei o quê, tipo, nada, com nada. Que loucura. E ela foi batizada pelo Espírito Santo ali mesmo, cara. Uma choradeira, um negócio inexplicável. No dia seguinte, a gente foi na Lagoinha de Orlando. E aí no final, o Valadão perguntou, quem quer, não sei o que, vem aqui na frente. Por curiosidade, o André do Tony era o Valadão? Não.
Até outro André. Não, era o André. Se fosse falar, não, eu falava, eu te conheço. É um cara que eu nunca vi na minha vida. Entendi. E aí, nesse dia, né? Quem quer ir, não sei o que, quando eu olho, Joana, e aí o André me empurra, vai com ela. Vai, aí eu falei, na minha cabeça, eu falei, mas peraí, eu batizei no, não sei o que. Cara, aquela choradeira, eu fui. E aí eu senti, foi muito louco. Beleza, troca de cena. No dia seguinte, as meninas foram pro shopping. Então, a esposa do André, a cunhada do André, minha esposa, e eu fui visitar as empresas do André. O André Pellegrini. O André, ele constrói casas nos Estados Unidos. Tá. E aí, eu fui na construtora e tal, Clube do Bolinha e da Luluzia, né? E elas foram pro shopping. E eu liguei pra minha mulher e falei, e aí, amor? Comprou as coisinhas que você queria e tal? Ela vira e fala assim, amor, eu tô há horas. Eu fiquei o dia inteiro aqui. Eu não me identifiquei com nada. Eu experimentei a loja inteira. Ela gostava de uma loja que chama Forever 21. 21. É. E ela falou, experimentei a loja inteira. Só de raiva eu comprei uma bolsinha. O que acontece? Vai vendo. Antes de sair de casa, pro shopping, a esposa do André, ela é bem direta, irmão. Ela é mais direta que a minha mulher. Ela vira pra Joana e fala assim, olha, as mesas que vocês vão sentar a partir de agora, você vai precisar mudar suas roupas. Mano, se fala isso pra mim, eu falo, tá dizendo que eu não sei me vestir, imagina pra uma mulher. E ela, da humildade que ela tirou ali, não sei da onde, velho, ela vira e fala assim, tá bom. Isso foi de manhã, antes do shopping. E aí aconteceu isso no shopping. Olha o mover que tava já acontecendo. E eu tava lá na consultora com ele. Fomos encontrar elas no shopping. Segunda coisa que aconteceu que foi muito louco. Elas tinham que dar um presente pra alguém. E aí a mulher dele entra na Bulgari. Uhum. E eles compram um relógio de 125 mil reais pra dar de presente. Presente. Qual que é o padrão que eu peguei aqui? O servir dessa galera. É. Olha o servir dessa galera. Falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Que loucura. Cara, eu quero vir no podcast, cara, e chegar e dar um presente assim. Servir. Honrar. Sim. Uau. Troca de cena. Dia seguinte, dia de ir embora. Tamo na porta pra sair. Uhum. E a esposa dele veio de novo pra minha mulher e fala, olha, se você quiser, eu tenho uma amiga que é personal stylist e ela pode te ajudar. Caraca, insistindo no assunto, né? E ela fala, nossa, aí minha esposa, não aguento, eu aceito, tá, obrigado. Pode mandar. Abri uma porta, me coloca no carro, vai pôr a cadeira no porta-mala do carro, nessa passa um carro por trás, no condomínio, Uhum. e cumprimenta a dona da casa, oi e tal, esse carrinho para, eles descem pra cumprimentar. Esse casal que tava no carrinho era a personal stylist, não morava naquele condomínio. Que loucura. Tava indo entregar um presente pra alguém nesse condomínio. Deu de cara. Acabou de falar na porta dela. Cara, a gente parou. Ela só falou assim, ei, você vai dar uma consultoria pra ela. E a gente começou a orar no jardim. E aí, nesse momento, o cara o marido que tava dirigindo, ele não me conhecia. Começamos a orar no jardim. E aí ele vira e fala assim, eu vejo um palco muito, muito grande. E milhares de pessoas chorando, querendo tirar a própria vida. Mas a palavra que sai da sua boca traz essas almas de volta pra Jesus. E eu, tipo assim, foi essa minha reação. Caramba, o que quer dizer tudo? Eu não tô entendendo nada. Você tá entendendo? Foram poucos dias, tudo muito rápido. Eu falei, uau, o que tá acontecendo? Só que aí eu voltei pro Brasil. E quando eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador, meu guia, eu coloquei uma decisão. Eu falei, Deus, me usa. E eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance. Tudo que tiver escrito, porque o pessoal fala, beleza, mas eu começo por onde? Tem um manual que escrito, Best-seller. que é a palavra de Deus ali, e tá dizendo tudo que você tem que fazer, ou não fazer. Uhum. E eu falei, eu vou fazer tudo que tá escrito aqui. Tudo.
Eu não vou escolher. Tem gente que escolhe, né? Eu faço isso aqui, mas isso aqui nem tanto. Isso aqui eu faço, isso aqui nem tanto. Não, vou fazer tudo. Tomei essa decisão. Voltei pro Brasil. Fui na igrejinha lá de Natal, na Lagoinha pequenininha, lá de Natal. Cheguei lá no dia que meu caçula aceitou Jesus. Que legal. E ele foi lá pra frente, minha mulher foi com ele, eu fiquei no meu lugar. Nessa veio um cara atrás de mim, botou a mão no meu ombro e começou a orar em línguas. Eu nem sabia que era isso. Eu não entendi uma palavra. E blá, 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 azul. Eu falei, azul, eu entendi. Blá, 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 vermelho. Blá, 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 branco. Blá, 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 eu vejo uma bandeira. Blá, 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 Estados Unidos da América. Blá, 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 tem um ministério te aguardando lá. Mano. Que loucura. O que o cara tinha falado na casa do Paulo? E eu falei, não, é fácil, eles moram ali, não sei o quê. Não tinha como, carinha que eu nunca vi na minha vida. Na fila de trás, vim pão com aquilo. Eu falei, uau. Voltei pra casa. Aquela loucura toda, tipo, você não entende, é sobrenatural o que vai acontecendo. E aí, chega o dia do Natal, dia 24 de dezembro, a véspera de Natal. Eu fui pra praia de manhã, com a minha esposa e meu filho. Não era minha esposa ainda. E aí, eu tô lá no mar, com eles lá no fundo, é a enfermeira comigo também, tem uma enfermeira que me ajuda. E aí, eu tô lá, de repente, eu falo, me solta, eu vou plantar bananeira. Plantar bananeira lá no fundo. Aí, eu vou lá e... afundo a cabeça, boto o quadril pra cima, fico lá e desviro. Quando eu desviro, eu não percebi. Minha mulher não viu, meu filho não viu, a enfermeira não viu. Eu tinha perdido a minha corrente com a minha aliança. Essa daí? Eu tinha uma aliança com ela. Tá. Não é essa aqui, era outra. Pior, era uma que era da minha bisavó, que passou pra avó, que passou pra mãe, que passou pra mim. E ninguém viu, cara. Ninguém. E chama atenção isso aqui, não tem como não ver. E aí voltei pra casa, fizemos a ceia de Natal. Quando deu meia-noite, ela foi pro aeroporto visitar a família dela, que é do Rio. E eu fui dormir. Quando acordei, eu dei falta. E aí meio que, sabe quando você dá aquela brigada com Deus, né? Tipo, por quê? Não sei o quê. Fiquei triste. E Deus só falou uma coisa comigo, cara. Você tá num período de novas alianças. Caramba. Mas você tá vivendo em pecado. Você não falou que ia fazer tudo certo, que tava escrito ali? Então, um caso. Bom. Liguei pra ela no Rio na hora. Amor, vamos casar. E ela falou, tá bom. Assim. E aí, o aniversário dela é 23 de janeiro. Isso era 24 de dezembro, 25, né? Quando eu liguei pra ela. No dia 23 de janeiro, a gente marcou de casar. Tá? Tava tudo certo. Num restaurantezinho, só eu e ela. E tipo, ninguém sabia. Ok? E o cartório. E aí, no dia 19 de janeiro, vai um profeta falar em Natal. Veio aqui de São Paulo. Eu falei, agora eu já sei que é profeta. Eu vou lá ver. Fui. Quando eu chego lá, irmão, é surreal o que eu vou falar aqui, mas ainda bem que você entende, então o povo vai achar que eu sou louco. Tire suas conclusões. Eu tô lá, e aí o cara tá pregando lá e tal, eu tô aqui no meu lugar. De repente eu vejo uma moça saindo lá da ponta da igreja, vindo entre as cadeiras, pedindo licença, dá licença, dá licença, dá licença. Tropeçou até na minha cadeira, assim, pra chegar até a minha mulher. E chegou e começou a orar com ela. E eu sou baixinho, tô aqui, você tá falando aqui, eu escutei. Falou assim, Jesus tá vendo que você olha pro seu guarda-roupa e não se identifica com mais nada. Cara. Eu falei, uau. Mas ele manda dizer que é ele que tá vestindo você a partir de agora. 5 segundos depois, o cara que tá lá no palco aponta pra ela e fala, vem aqui, minha filha. E ela foi. E quando ela chega ali na frente, ele nem me viu, né? Porque tava todo mundo em pé, eu aqui embaixo. Ela foi. Aí ele vira e fala assim, não entenderam a sua escolha. No caso eu, né? Mas ele não tava me vendo. Mas ele fala assim, Deus manda te dizer que ele gosta de unir improváveis. E ele manda dizer que ainda em janeiro tem festa pra você, minha filha. E quem tá dando essa festa é ele. Cara. A gente ia casar 23. Era 19. Irmão. Que louco. Tô vivendo o sobrenatural desde aquele dia. Aí eu saí de lá. Eu continuei. Aí eu fui fazer uma palestra em BH com o João Kepler, o Davi Braga. A gente tava lá e quem organizou
era um dos líderes de uma igreja no Rio. Uhum. Igreja Atitude. E ele fala assim, olha, a gente tá fechando o Maracanã no Réveillon. E aí a gente vai colocar lá algumas pessoas e eu queria que você cantasse e falasse no estádio. Você pode? Do que eu lembrei? Da profecia. Do cara no jardim. Palco muito, muito grande, pessoas, não sei o quê. Eu fiquei estático, porque eu lembrei na hora da história do jardim e falei, uau, conte comigo, eu vou estar lá. Aí saí de BH, fui fazer o método CIS, lá com o Paulo Vieira, treinamento dele, de 4 dias, e quando acabou esse treinamento, no dia seguinte, tinha um profeta, agora eu já sei o que é profeta, que ia se apresentar pertinho do hotel que eu tava aqui em Alphaville. Eu ainda ficava em hotel aqui, né? Fui assistir. E aí tinha um músico muito massa, Eliezer, o nome deles. Conhece Eliezer? Conheço. Cara, ele é muito bom piano e toca. E aí eu fui assistir eles. Mas não conhecia, assim, né? E aí o André Vitor, que tava pregando, no final eu tô ali, abaixadinho, assim, todo mundo ali na frente do palco, abaixado assim, segurando no palco. E aí ele vira e fala assim, Marcos. E aí eu pensei, deve ser outro. Aí quando eu olho, ele fala, ele tá agachado assim, olhando no meu olho. E ele fala, Deus manda te dizer que se você continuar com essa fome que você tá e se posicionar, ninguém vai trazer mais almas para Jesus do que você. Não termina mais nenhuma palestra da sua vida sem dizer quem é Jesus Cristo. E aí eu, pensei, né? Como? Como é que eu vou numa IBM, numa Google? E a próxima fala dele foi, se vira. Se vira. Não sou eu que estou falando. Deus manda te dizer que se você se posicionar, aí o cara me fala, os estádios estão te esperando. Cara, 4 dias depois que eu ouvi do convite pro Maracanã, os estádios estão te esperando. Aí ele começa a falar, Brasil, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Japão, Alemanha, documentário no streaming mundial pra glorificar quem é Jesus Cristo. Então, cara, eu tô vivendo na base da obediência. E uma outra que eu recebi era que eu tinha que vir pra cá, por isso que eu tô aqui em Alphaville. É a ponte, né? Alphaville, Orlando, enfim. E uma coisa que acho que ninguém sabe, mas quando eu tava naquele deserto, escolhendo, cara, eu tinha que escolher qual conta eu ia pagar ou não. E eu falei que eu ia fazer tudo, lembra? E uma das coisas que eu decidi fazer, e que muita gente torce o nariz, é a questão de dízimo. Eu falei, eu vou fazer e vou fazer com alegria. A alegria não é o meu lema, que todo mundo olha e tudo, e eu vou levar isso com alegria. Se eu tiver que dar 10% de nada, eu vou. Se tiver que sacrificar essa conta, eu vou. E eu comecei. E aí, surreal. Aí eu fechei o primeiro contrato de palestra depois dessa decisão e de fazer esse pagamento. Que legal. Eu não fiz em troca de nada. Eu falei, eu vou fazer o que tá aqui. Sim. Mas Deus se preocupa com cada um de nós. Não é à toa que Ele é o nosso Pai. Cara, ele viu o esforço, ele viu o que eu tava fazendo, ele viu. E realmente, cara, eu não tava esperando nada. Eu só tava decidindo cumprir o que tava ali. E aí eu fechei o primeiro contrato. E quando eu fui olhar o contratante, o nome da empresa que tava me contratando, porque eu faço palestra em empresas. Sim. Tava escrito Igreja Batista, Barra de Tijuca. Que loucura. Aí eu falei, igreja? Eu não falo igreja. Eu lembrei do quê? Da oração. Qual que era a oração? Me usa. Sim. E aí eu comecei. E depois dessa profecia que eu tinha que abrir a boca em todos os lugares, eu comecei a abrir. Eu fiz uma palestra no dia seguinte desse negócio de falar em todas as palestras. E a primeira palestra que eu fiz, quando eu comecei a falar, os caras começaram a cair no chão.
Nem eu tava entendendo o que tava acontecendo ali, irmão. Caramba. E do nada eu comecei a cantar, no final. Aí quando eu comecei a cantar, na última fila tinha um cara com violão. Qual é a chance? Aí o cara sai com o violão e começa a tocar. Tá tudo no meu Instagram. Vocês podem rolar lá que vocês veem esses momentos. Tá tudo lá. Que legal. Então hoje esse é o meu testemunho. Que se você tem dúvida, se você ainda tá com dúvida, depois de tudo que eu falei aqui, busca a sua verdade. E eu vou dizer um negócio. É o único caminho. E a verdade é Jesus Cristo. Então, o que eu faço? Lembra daquela rotina toda? Antes do meu café da manhã. Todos os dias. Primeira coisa. Eu fui no chat GPT e escrevi assim: me dê a ordem cronológica dos livros da Bíblia. E aí ele botou lá. Primeiro é esse, depois esse, depois esse. Porque eles foram escritos, né? Muita gente escreveu e tal. Então, pra você ter eu fiz isso. E aí, todo dia, eu leio um pouquinho. Sim. 1 capítulo, 2 capítulos. Cara, começa. Depois melhora. E essa jornada. Então, assim, é isso. E, cara, igual a gente tá conversando aqui, é assim que você tem que falar com Deus. Não é aquela formalidade, não é aquele monte de palavra decorada, tipo, não, é conversa. É conversa. E conversa, então, tipo, cara, agradece pelo alimento que tá na sua mesa, na hora agradece antes de comer o alimento. Cara, bota a música, bota um louvor na sua casa pra dar uma... Cara, não é música, é arma de guerra. Cara, louvor é arma de guerra, irmão. Bota na sua casa, você quer blindar? Deixa rolando música lá enquanto você trabalha. Enfim, deixa rolando. E, cara, não tem como dar errado. Eu nunca obriguei meu filho a ir na igreja. Eu não sou um pai que obriga, eu sou um pai que convida. Eu sempre falava, vamos? Vamos, ele ia. Mas nesse dia, especificamente que ele aceitou Jesus, ele tava revoltado, irmão. Ele tava de braço cruzado, assim. Adolescente tem esse negócio de querer ver a vida toda, o que ele vai fazer, o que vai dar certo, sabe? Ele quer tudo agora, né? Sendo que nem o cérebro dele tá formado ainda. E ele tava marrento. E a gente só senta na primeira fila. Mesmo na Lagoinha aqui de Alphaville ou de lá, de qualquer lugar, eu tô na frente. E aí ele assim, o pastor falava, vamos ficar de pé, ele não levantava. Repete não sei o que, ele não repetia. Aí chega o tema do dia. Que pra quem não conhece, toda vez que vai na igreja tem um tema, um assunto. E ele tá lá no telão. O tema de hoje é frustração. Falei, nossa, que tema interessante. Falei mais nada. E na hora do final, quando ele pergunta se você sente no coração que você quer entregar sua vida a Jesus, dá um passo à frente. Aí quando eu olho, tá o meu filho lá na frente. Obrigado, Deus, me economizou um tempão aí, vai. E assim foi. Então, que legal. Cada vez mais conectado, mais obedecendo. Muito bom. Irmão, encaminhando aqui pro final, você disse assim que a oportunidade muitas vezes é uma só vez, né? E quando eu tô conectado com algumas pessoas, eu falo que eu busco deitar minha cabeça no travesseiro, sabendo que eu dei o meu melhor, que eu falei o que eu achava que eu tinha que falar, né, pra pessoa. E possivelmente tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão nesse ponto de inflexão, de possivelmente ser a última vez que vai nos ouvir, que vai te ouvir, ou não. Então, entendendo que aqui a gente tem, de forma geral, empreendedores, profissionais de destaque, pessoas que às vezes já até têm seu programa de mentoria, ou seja, elas já estão liderando e influenciando outras pessoas, o que você deixaria de mensagem final, olhando para essa visão do cumprir a missão, olhando para essa questão de que hoje precisamos de líderes, de pessoas se posicionando para o bem, para Deus, para progresso. O que você poderia deixar de mensagem final para essa pessoa ter no coração dela todos os dias ou no momento de desafio? Minha mensagem final para você é: todos nós somos perfeitos nas nossas imperfeições.
Eu vim assim. Mas eu sou perfeito no que Deus queria que eu fosse. Você é perfeito do jeito que você é. E muitas vezes a gente fica se comparando com outros, então com outros treinadores, com gente que começou antes que você, e querer o mesmo resultado que o cara que começou antes que você. Não rola. O que você precisa entender é que Deus te pôs aqui. Ele pôs você para ajudar alguém. Anota o que eu vou te falar para sua vida. Empreender é um jogo espiritual. Empreender é um jogo espiritual. Se trata de você fazer mais pelos outros do que eles jamais imaginariam no seu mercado. Sem pensar em recompensa. Cara, só entrega. Entrega. Faz aquilo que Deus te pôs na terra para fazer. Cara, eu não deixo de viver nada que Deus me pôs na terra para viver. Pela minha limitação. Eu decido. E ora. Cara, muitas vezes vem... Cara, eu já recebi... E a primeira vez que eu vi isso no começo ainda da minha conversão, eu não entendia direito, né? Eu me lembro que eu cheguei pro Paulo e falei, Paulo, vamos fazer um negócio? Imagina, ele escuta isso todo dia, né? Assim, você quer ser meu sócio? Eu falei assim, vamos fazer um negócio, você sabe fazer eventos presenciais com o pé nas costas, né? Então eu posso ser um produto, como se fosse tal, você não precisa nem aparecer, você investe em mim, vamos lá. Ele fala, amigo, eu não sei, mas eu preciso orar. Aí eu, preciso orar? Interessante. E aí, depois, ainda nesse mesmo, a gente estava num treinamento lá nos Estados Unidos nesse dia. Uhum. Aí ele voltou e falou, olha, eu não sei direito, mas eu sinto que a gente vai navegar junto, tá? Então vamos nessa. Só tem uma condição, ele falou pra mim. Eu falei, qual? Ele falou, você vai ter que parar de falar do Tony Robbins. Aí eu, peraí que eu tenho que orar. E sair da cena. Olha como é que é, irmão, olha o que é Deus. Deus fala com você o tempo inteiro, em todos os momentos. E olha como Deus falou comigo isso. Eu saí daquela cena com ele ali no lobby, lobby não, como é que fala? No green room, no camarim. Uhum. Voltei pro salão e tinha um palestrante no palco. E quando eu entro, o palestrante tá falando assim, ó, se você precisa tomar uma decisão na sua vida, você tem que se fazer 3 perguntas. Anota essas 3 perguntas. Primeira pergunta. Se eu der um sim para essa decisão, eu vou me aproximar da minha missão? Sim ou não? Uhum. Segunda pergunta. Se eu der um sim para essa coisa, eu vou alcançar mais vidas? Terceira pergunta. Eu não dei o sim porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente ou de falhar. Se as 2 primeiras a sua resposta for sim, hashtag só vai. Vai. E nem responde a terceira. Vai. Uau. Muito bom. Não, qual era a chance? Cara, qual era a chance na hora que ele falou aquilo? Aí eu falei, peraí que eu vou orar. E aí, bom. Voltei pra ele e falei, tô all in, vambora. E eu entendi. Eu fui fazer o treinamento dele lá, o método CIS. Uhum. Em 2 dias, 2 dias de método CIS ali, eu tinha visto mais do que 6 anos ao lado do Tony. O Paulo Vieira, ele é guiado, irmão. Você não tá entendendo. Ele é guiado. Pra você ter uma ideia, agora, essa semana, a gente tem um evento na Alemanha acontecendo com o Tony. E eu tive que falar, não, tô fora. Pra eu estar aqui no palco do Método CIS com o Paulo. Uhum. Porque a gente tem uma missão em comum. Trazer mais almas de volta para Jesus Cristo. Amém. Então é sobre isso. Então eu parei de servir lá no Tony para servir os brasileiros aqui. Incrível, irmão. Cara, mais uma vez, quero te parabenizar pela sua jornada. Obrigado, irmão. Quero desejar que seja uma nova fase, né? Um novo ciclo de muitas bênçãos na sua vida e da sua família. Amém. Recebo. E vamos nos conectar muito ainda, viu? Com certeza. Muito sucesso para você, gigante. Vamos pra cima. Vamos que vamos. E você também. Não desiste não, tá? Para de reclamar. Bora pra cima. Yes! É isso.
Pessoal, espero que tenham gostado. Lembra de se inscrever no canal para você ser notificado e compartilha esse episódio. Hoje foi um episódio que a gente permeou várias áreas. Tenho certeza que essa mensagem que o Marcos passou pode gerar valor para várias pessoas que você conhece. Então compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!